Ufa! Conseguimos, agora foi, agora foi. Ah, valeu, desculpa. Não, tudo bem, às vezes rola esses problemas técnicos, né? Você não estava aparecendo antes para eu Ah, conseguir te convidar para live. Tudo bem? beleza. Tudo jóia? Tá conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Tá perfeito, o áudio tá maravilhoso. Ótimo. Ai, que bom, tô conseguindo te ver bem também, te ouvir bem. Ótimo, então, temos já algumas pessoas chegando, gostaria de dar boa noite aos que estão nos assistindo. Eu me chamo Débora. Para quem não sabe, né, o que é Estação Juban ou o que é Juban, a Juban é a Juventude Batista Niteroense. Nosso objetivo é sempre estar unindo os jovens batistas da nossa cidade. E ainda estamos em tempos de pandemia. Estação Juban acontecia numa igreja, em formato de culto, inicialmente. Só que, nesse momento, quando, na verdade, no início do ano passado, quando começou a quarentena, a gente se adaptou, né, às necessidades e a gente começou a fazer essas lives. Elas ocorriam com uma frequência maior, agora a gente está fazendo 2 vezes por mês com um convidado. E o nosso convidado de hoje é o Roberlan. Eu gostaria Legal. então de orar para a gente iniciar e depois vou pedir para o Roberlan se apresentar, pode ser? Show, tamo junto. Show então. Querido Pai, obrigado por estar nos concedendo mais um dia, mais um momento de comunhão. Que o Amém. Senhor esteja conduzindo essa live. Que tudo que for dito aqui de fato venha de Ti. Que nossos corações estejam abertos para Te ouvir. E nós possamos levar tudo que a gente aprender nesse momento para a nossa vida e para abençoar a vida de outras pessoas também. Abençoa nossa semana, abençoa a vida do Roberlan e obrigada porque ele aceitou esse nosso convite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem é você? De onde você vem? De onde você é? Qual é a sua igreja? Fala um pouco aí sobre você pra gente te conhecer, por favor. Tranquilo. Eu sou um cara que tá chegando quase na metade da vida, né? E aos 47, tenho um filho de 4 anos com uma esposa de 43. Imagina como é que deve ser a nossa vida com esse cara, né? E sou pastor na Segunda Igreja Batista em Vila Pauline, é um bairro que fica em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, perto de São João de Meriti e Duque de Caxias. Já passei por aí. Já passei. Ah, legal. Obrigada, então, por aceitar o nosso convite mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Legal. É, Nosso tema de hoje, né, é liberdade em Cristo. A gente sempre tenta Sim. trazer temas bíblicos ou temas sociais sob uma perspectiva bíblica. Sim, E claro. aí, liberdade é um tema que dá para falar muita coisa sobre liberdade, né? É um tema bem Claro. abrangente, digamos assim. E eu joguei assim no Google para ver qual era a definição de liberdade que aparecia. E apareceu o seguinte: grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. E aí a gente lê e está escrito aqui que é de acordo com um cidadão ou com um povo. Para você, o conceito de liberdade é algo subjetivo? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu entendo que liberdade e assim, porque o que a palavra promete às vezes, né, dá aquela ideia de que é para que você dá para você fazer tudo. E eu entendo que essa liberdade idealizada, para mim, ela não existe, porque se nós pegarmos no aspecto que está em voga, que é a questão da cidadania, se eu fizer tudo o que eu quiser, você não tem liberdade. Entende? Então, eu já entendo que. Aí eu lembro de Freud, quando ele fala sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade, que meu filho ainda está aprendendo. Então, aquela questão assim: tem o que eu quero, né? Aí eu lembrei de uma música do terceiro álbum do Legião Urbana, em 1987, quando ele falava o que eu quero, eu não tenho, o que eu não tenho, eu quero ter, não posso ter o que eu quero, né? Então, é aquela questão de assim, nós
temos um monte de coisa na cabeça, mas vamos lá, geneticamente é possível, socioeconomicamente é possível, em relação, por exemplo, falei de biologia, né? Falei da questão da vida em sociedade. Se nós observarmos bem essa ideia, né, de vou fazer o que eu quiser, eu entendo que isso, para mim, é perigoso, porque não soa como a liberdade bíblica. Porque, por exemplo, a liberdade bíblica não é você ter como fazer o que você quiser, mas é de você ter força para você, inclusive, dizer não para aquilo que, de repente, seu instinto está te empurrando. Né? Por exemplo, a praia que os coaches, né, eles estão ganhando bastante espaço, porque todo mundo quer chegar num determinado lugar, mas não quer percorrer o caminho. Por quê? Porque percorrer o caminho significa que você vai ter que dizer não para alguns prazeres de agora. Né? Agora eu não lembro onde eu li isso, mas que dizia que assim, na vida você sempre paga. Ou paga agora ou paga depois. Né? E boa parte de nós, talvez por causa da convivência com os bancos de hoje em dia, certo? Dos juros compostos, então a minha geração conheceu aquela questão de você ter que juntar o dinheiro para comprar algo, porque não era todo mundo que tinha crédito. E hoje, qualquer pessoa tem crédito. Então, o indivíduo ele entrou na faculdade, aí aparece alguém dizendo, você agora tem um cartão universitário. Ninguém pergunta se o cara trabalha, ninguém pergunta se o cara tem renda, mas você tem o cartão. Aí pensa bem, o cara está me oferecendo o cartão, não está me perguntando nada, eu vou pegar essa benção, ainda vai dizer que foi o anjo. E aí nessa brincadeira, o que acontece? O indivíduo ele compra agora, consome agora, mas aí quando aquilo que de repente já acabou, ele ainda continua pagando. Então eu entendo que acontece isso na vida, né? As pessoas assim, elas se deixam levar pelos apetites, o que é natural, né? Somos animais também, então ela se deixa levar pelo apetite, só que como a gente não vive como os cachorros, então a gente tem uma dinâmica. Aí nessa dinâmica tem um filho para você criar, nessa dinâmica tem um emprego que você pode perder, tem de repente uma prisão que você pode pegar, tem uma queixa na polícia que você pode receber. Então assim, tem uma série de fatores que eu entendo que a melhor liberdade, né, sem querer imitar o reggae, é para dentro da cabeça, entende? Sim, sim. Obrigada. É interessante ver, né, como as pessoas têm um ponto de vista tão diferente sobre esse mesmo assunto, né, que é a liberdade. Você acha que o conceito bíblico de liberdade é o mesmo conceito que a população, em geral, tem? Não, não acredito. Por exemplo, fico com uma frase do pregador Lu, quando ele fala que o poder é não dominar, não é dominar, é não se deixar dominar. Então eu entendo que a liberdade bíblica ela tem a ver com nós nos libertarmos da nossa própria maldade. Então é como aquele caso, como tem aquela música da comunidade de Nilópolis, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu sou aquele espírito que clama Abba Pai, eu sou aquela carne, né? Como aquela música, né, em que a compositora ela chega a dizer, né? Eu não entendo o meu próprio agir. Né? Então, aquela questão de assim, caramba, como é que pode? Eu amo a Deus, eu quero Deus, mas assim, aí eu sou empurrado por isso aqui, eu sinto desejo de fazer isso aqui, e aí eu vejo o apelo de Paulo, em que os teólogos até discutem se Paulo, quando falou isso, era crente mesmo, porque Paulo fala o quê? Miserável, porque é aquele negócio, né? Assim, a parte complicada, né, da teologia é porque, assim,
pelo menos a teologia com a qual a gente lida, né, que ela nasce com o diálogo com a filosofia grega, então a gente não pode ter contradição. Aí o que acontece? Aquele Paulo lá, né, do capítulo 7 de Romanos, ele está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o pensamento arrumadinho do ocidental olha para aquilo ali, não, esse aí é o Paulo que não se converteu, porque se o Paulo tivesse se convertido, ele não diria um negócio desse. O problema é que qualquer teólogo que diz um negócio desse passa por esse mesmo problema, entende? Então, eu entendo que a liberdade bíblica é aquela seguinte, Débora, pode até me julgar, mas, por exemplo, tem um monstro aqui dentro de mim e esse monstro é domesticado. E detalhe, eu alimento um pouquinho esse monstro com alguma coisa que eu absorvo pelos sentidos, pronto, eu já volto para o final da fila e tem toda uma luta de novo, entende? E aí, uma das duas coisas, ou eu jogo aberto contigo e tiro a minha máscara, ou eu fico bancando hipócrita e como a maioria do pessoal no Facebook, eu fico lá julgando os outros, tá entendendo? Sim, não tenho o que te julgar, não. Se eu estiver te julgando, eu vou estar me julgando também, porque é isso realmente. É isso realmente. E a nossa vontade, né? A vontade do nosso corpo de realmente continuar alimentando esse monstro que tá dentro da gente, né? De uma forma ou de outra. É por aí, entende? Então eu entendo que a liberdade bíblica, ela tem a ver com isso, ou seja, é porque assim, liberdade, como as pessoas, porque quando o mundo pensa em liberdade assim, eu vou fazer o que eu quiser. Só que é o seguinte, se eu fizer o que eu quiser, paradoxalmente eu estou me tornando um escravo também. Por quê? Porque aí eu, por exemplo, lembro agora eu não lembro o nome da música, né? Mas assim, eu cresci numa época, né, que a música popular brasileira ela era usada em aulas de literatura, né? Então, assim, eu tô com muita coisa, principalmente o rock brasileiro, né? Que era um negócio assim, né? É fantástico e é super atual hoje. Então, eu lembro quando os Titãs cantavam, né? Que assim, desejo, necessidade e vontade. Então, por exemplo, essas três palavras, elas podem, ainda mais hoje em dia com a polissemia, né, qualquer coisa significa qualquer coisa, mas eu sou do tempo do dicionário. Então, de acordo com o dicionário, né, desejo é uma coisa, necessidade é outra e vontade é outra. Então, por exemplo, necessidade é aquilo que, se você não tiver, você não vive. É necessidade, certo? Desejo já é uma coisa que você pode viver sem, mas os seus instintos te atraem para aquilo, então aquilo mexe com você. Mas assim, mesmo instintivamente algo te empurrando para aquilo, você vai viver sem aquilo, mas agora a necessidade não. Então, por exemplo, você pode ter desejo por um pudim de leite, mas agora a água não é desejo, a água é necessidade, entende? E a vontade já é aquela coisa meio que assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu quero chegar a algum lugar, tá todo mundo saindo no sábado e você tá estudando pro concurso, tu tá entendendo? Então assim, o teu desejo é ir pra festa, entende? Ou a sua necessidade é o sono, mas a sua vontade te mantém focada. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, quando as pessoas falam de liberdade no contexto fora da Bíblia ou fora da igreja, é melhor fora da Bíblia, porque eu não sei direito se a igreja está junto com a Bíblia, né? Mas assim, aquela questão de assim, olha, se eu fizer tudo que eu tenho desejo de fazer, eu vou ficar endividado, eu vou ficar viciado, eu vou perder a minha família, eu não vou educar meu filho direito. Então, eu, por exemplo, vou atropelar as pessoas, vou avançar o sinal, vou bater com o meu carro, vou comprar e não vou pagar. Por quê? Porque o mundo só está aqui dentro. Não existe mais ninguém. Eu sou o dono da rua. Eu quero, como é que eu posso dizer? Eu quero tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Mas aí eu estou mostrando que eu não cresci, né? Isso é bonitinho para uma criança. Agora, é por isso que nós somos chamados de responsáveis.
Essa sua fala me lembrou uma coisa. Você comentou sobre se a gente fizer todas as nossas vontades, estamos nos tornando escravos de nós mesmos, né? E Entende? aí, quando isso acontece, nós estamos fazendo de nós o nosso próprio Deus. E a Alô, gente Nova não, Aurora! Mas vai. e a gente não para tanto para pensar nisso, quão perigosa essa questão, porque a gente tira o lugar de Deus na nossa vida e nos coloca nesse próprio lugar, né? Adorando a nós mesmos. Isso é uma questão muito séria, isso acaba sendo também um tipo de idolatria. Se a gente se coloca no lugar de Deus na nossa vida. E é uma coisa que a gente nem sempre para pensar, enquanto a gente está fazendo essas coisas, né? Outra questão que eu penso quando a gente está falando de liberdade, essa questão de que eu já ouvi várias vezes, né? Quando você está no meio de não cristãos e você fala sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, a imagem que muitas pessoas têm da Bíblia é que se trata de um livro de regras a serem seguidas para sua vida. Você acha que é assim, que a Bíblia é um livro de regras para a gente seguir, ponto? Para mim, a Bíblia é um livro de história. Assim, é claro que, como eu sou um religioso, né, e o contexto onde eu vivo já tem um discurso arranjado antes de eu nascer, eu vou morrer, o discurso vai continuar. E eu pertenço a uma comunidade que já tinha um discurso antes de eu nascer, e depois que eu morrer, o discurso vai continuar. Então, parafraseando o presidente, quando ele fala sobre as 4 linhas da Constituição, no meu caso, não chega a ser a Constituição, mas é uma situação em que eu estou dentro de um determinado limite. E dentro desse determinado limite, a gente tem alguns estereótipos. Então, o que é o crente, certo? É como, por exemplo, eu estava conversando até com um irmão assembleano que ele me chama de pregador diferenciado, né? E assim, eu, por exemplo, estou na minha denominação, mas eu prego em outras. Então, eu, por exemplo, estou esse ano é o meu primeiro ano sem psicoterapia e sem remédio, né? Porque eu passei 5 anos sendo tratado de depressão. E eu lembro que na minha pós em ciências da religião, eu tinha uma colega de turma candomblessista, né? A Ana Maria Andrade. E eu lembro que eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. E aí eu pedi oração para o pessoal do grupo. E quando a Ana chegou e colocou assim, olha, se você aceitar a minha prece, tá? Eu vou estar intercedendo por você. E aí, observa bem, sabe, ô Débora, quando você, na sua fé, você sabe que assim, olha, a minha convicção cristã não tem como caber, peraí, não tem como compreender, tá me faltando, é que eu queria falar sobre a convicção dela caber no meu sistema de crença, mas está me faltando a palavra aqui, mas espero que você tenha entendido. Então, por exemplo, o meu corpo doutrinário não abrange, né, os orixás dela. E agora, o que eu observei? O sentimento dela de empatia para comigo, de sofrer de certa forma em ver um colega sofrendo. Enquanto, agora corta para mim, enquanto irmãos de fé, sabe o que é você de repente escutar coisas do tipo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Como se, por exemplo, as pessoas que não têm depressão nunca tivessem feito nada errado, entende? Deve ser alguma coisa espiritual. Como se não tivesse nada de maligno em alguém que não tem depressão, né? Aquele negócio todinho. E aí, o que eu observo? Que assim, a gente, por exemplo, claro, eu não vou chutar o meu cachorro, eu não vou bater na minha mãe, né? Eu não vou fazer gato de luz. Mas isso que eu não vou fazer, eu não estou fazendo do tipo assim, olha, eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite. Não, porque você não tem que obrigar um cachorro a latir. Você não tem que obrigar um peixe a nadar. Então, existem coisas que não têm a ver comigo. Assim,
comigo não, assim, não tem a ver com a minha religião em si. Porque na minha religião tem muitos santos e tem muitos pilantras, entende? Na minha religião, né, tem muitas moças que são, sabe, que se valorizam, que se respeitam, e muitas que são objeto na mão dos outros. Tem muitos rapazes que estão na mesma, entende? Então, assim, tem gente que compra e não paga, na cantina da igreja, entende? Então, ou seja, o fato, né, Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte, tem uma frase. Agora eu não lembro se foi no sermão dele, Agar, quando tudo vai de mal a pior, ou o fracasso de Geazi, em que ele fala que um ambiente de milagres não te impede de pecar. Então, opa, missões estaduais, boa noite, boa noite. Aí, o que acontece? Em relação a esse caso, às vezes a gente coloca um monte de regras para parecer que nós somos bons meninos. E eu sei que isso que eu estou falando, alguém pode dizer assim, beleza, tá liberado. Roberlan falou que, olha, a igreja dele é porta larga, vambora, bota o copo pro alto e vamos beber. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo aqui é que, assim, eu nasci de novo para uma nova vida. E eu acredito nisso, certo? As escrituras dizem que isso para mim é possível. E eu abraço essa convicção, entendendo que quando eu falhar, você pode assim, pô, mas eu pensava que o Roberlan... Aí o meu vizinho, lá, ele nunca me enganou. E Deus é o seguinte, você vai continuar sendo meu filho. Então, quando eu percebo que ele me ama, eu posso ser o melhor aluno da classe, ou eu posso ser o pior aluno da classe, e saber que ele vai continuar me amando e me tendo como filho, me coloca num sentimento do tipo, eu tenho que ser o melhor cara que eu puder para ele. Então, ou seja, não é aquela coisa de assim, claro, eu não nego, quando eu aceitei Jesus eu tinha medo de ir pro inferno, não nego não. E eu ainda acreditava que o diabo tinha chifre e espetava o traseiro da gente. Agora o que acontece? Hoje, eu tô nem aí pro inferno, o que eu quero é estar com ele. Então, assim, esse tipo de situação... E detalhe, né? Nossa audiência, eu não estou dizendo que eu não creio no inferno. Então, aí, em relação a isso, não, tem que explicar, Não, você não faz ideia. A gente tem que explicar tudo que a gente fala. Não, tudo agora é cancelamento, Débora. Tudo agora é cancelamento. O quê? Aí, ué, estão cancelando, olha só, cancelando Monteiro Lobato, Jonathan Edward, Rei Davi, imagina eu. Aí nesse caso, eu não sei o que vai sobrar, mas tudo bem. Aí nesse caso, brincadeira à parte, se eu pegar a Bíblia como livro de regras, eu vou ver o seguinte, a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus é bom, eu sou mau, e para eu tentar de novo. Vai ficar esse ciclo até o final da minha vida. E detalhe, ainda vai ficar aquela sensação, né, de que assim, que Deus é um cara sádico. Ele sabia que eu era imperfeito, botou um monte de regra inatingível, e se eu, usando a linguagem de alguns, viver de qualquer maneira, vou pro inferno. Ou seja, tá de brincadeira, entende? Agora, quando eu vejo o livro de história, aí eu vejo uma outra situação. Eu vejo o seguinte, ó, tem um cara lá que ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou esse cara, mas a fatura chegou. Então, é aquela questão de assim, olha, você não é perfeito, você vai errar, você vai falhar, mas é bom o seguinte, bota sua barba de molho, porque para cada saque que você fizer, para cada compra antecipada, vai ter um juro em cima aí. E você postergando, fazendo pagamento mínimo, não tem para onde correr. Vai chegar uma hora que a bola de neve vai ficar maior ainda. Então, quando eu olho para isso, eu aprendo. Né? Eu olho e falo assim, pô, peraí, pessoas melhores do que eu passaram pelo o que eu passei. Pessoas melhores do que eu fizeram o que eu fiz. Pessoas melhores do que eu pagaram uma conta que, assim, eu posso não pegar esse caminho. Então, para mim, a Bíblia como história é muito melhor do que como regra. Porque como regra, como alguém pecador vai satisfazer as exigências da justiça de um Deus perfeito? Realmente. É isso. Queria só aproveitar para lembrar quem está assistindo a gente que vocês podem fazer perguntas, então fiquem à vontade. Enviem também a live para outras pessoas se vocês estiverem gostando.
pausa para divulgação. Olha o jabá. Mas mandem sim, gente, de verdade. Vocês vão estar, né? Se você está gostando, você pode abençoar a vida de outras pessoas também, enviando essa live para elas. E aí, queria saber, para você, qual é o conceito bíblico de verdade? Como você encara isso? Se você fosse pegar, né, a Bíblia e definir conceitos de liberdade segundo ela. Para mim, de acordo com liberdade, de acordo com a Bíblia, eu vejo lá em Gálatas, no capítulo 5, quando o apóstolo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, e ali ele está falando para a gente não se deixar levar pela nossa inclinação para o mal. E como é que a gente faz para não se deixar levar pela inclinação para o mal? Aí, voltando àquela questão da regra. Se eu pegar o caminho do fazer ou não fazer, do certo e do errado, aquela coisa assim do Fred vai te pegar, né? Então, aí se eu ficar nesse negócio, eu vou viver assombrado. Por quê? Porque, assim, eu não tenho em mim mesmo, né, condições de fazer tudo que eu até gostaria de fazer. Eu gostaria de ser um pai melhor, eu gostaria de ser um pastor melhor, eu gostaria de ser um filho melhor, eu gostaria de ser uma pessoa melhor, eu gostaria de ser um cidadão melhor, eu gostaria disso tudo. Só que todo dia, Débora, todo dia é uma batalha. Todo dia eu anoto o seguinte, olha, eu quero ter o dia extraordinário. Devocional, exercício físico, ligação para o rebanho, orar para um, orar com o outro, entrar em contato com a família, escrever pelo menos umas 10 páginas do próximo livro. Você não faz ideia de quanto livro eu tenho na minha cabeça para escrever, entende? Mas ao mesmo tempo, separar tempo para brincar com meu filho, jogar uma bola, fazer dinheiro, porque eu quero ficar rico, tá? Então, aí nesse caso, observa... Ah, não, eu esqueci. Os coaches dizem que a riqueza está na mente, entende? Então, eu sou, por exemplo, eu sou um rico no corpo de pobre. Aí nesse caso, em relação a isso daí, assim, imagina, tanta coisa na vida, só que aí quando você vai ver, aí você acorda, aí você vai o celular desperta, né? Eu devo comprar um relógio de pulso, coisa que praticamente não existe mais hoje, né? Mas comprar um relógio de pulso para quê? Despertar e eu não botar a mão em celular. Eu olho o relógio e levanto. Porque nisso que desperta, aí eu aperto para parar. Aí nisso você já levanta, né, a tela. Aí já aparece, né, aquele irmão naquele carro e você com inveja. Aí aparece aquela casa bonita e a tua tá toda esquisita. Aí aparece aquela criança que fala tudinho e você tá explicando pro seu, ó, vermelho é assim, tudo tal. Aí você, por exemplo, compara o melhor momento dos outros, porque tá tudo com filtro, né? Então, por exemplo, você está olhando o melhor dos outros com o pior momento que de repente você está vivendo, e aí nessa situação aí você fica ali. Ou então você vai para o Twitter. Aí no Twitter você começa. Aí o fulano te chama de animal, tu chama ele também. E aí fica aquele negócio, um ataca o outro, porque o Twitter é sinistro. Aí nesse caso... Aí você vai pro Facebook, no Facebook tá os coroa, né? Aí nisso você vai lá, aí conversa com um, conversa com o outro, ô pastor, Deus te abençoe, não sei o que lá. E aí, ou então você recebe o vídeo da tia do Zap, né? Então é aquele negócio, o Pablo Vittar vai fazer programa infantil, a igreja precisa orar. E aí nesse caso, aí por exemplo, quando você vai ver, o seu dia extraordinário já foi pelo ralo. E aí se você fala assim, não, mas eu tenho isso aqui para ler, eu tenho isso aqui para estudar, aí alguém liga, pastor, tô com um problema. Aí você vai falar assim, não, irmã, eu tenho meu dia extraordinário. Eu não posso parar aqui e ficar 1 hora conversando com você. Ou você acha que alguém com problema vai ligar para você e vai falar assim, não, é só 5 minutos. Não, até pode dizer, mas não vai ser 5 minutos. Então, aí, por exemplo, você lida, né, com essas situações todas, né? Observa bem. E eu estou falando, não estou falando nem dos pecados que eu cometo, aqueles que, por exemplo, as pessoas da minha igreja veem e não me contam, mas veem, aquele que a minha esposa vê e não me conta, né? Aquele que, por exemplo, eu acho que ela não está vendo, mas ela está vendo, e aí nisso, ou aqueles pecados que eu cometo e ninguém sabe, né? E aí, por exemplo, e aí eu estou naquela batalha diária de cada dia. Aí quando eu olho para uma situação dessa, o que eu preciso fazer, Débora? Eu preciso, à luz de Gálatas, observar que assim, eu não vou ficar na neurose. Eu vou o quê?
vou andar com ele. E vou andar com ele, que nem a gente faz com os relacionamentos. Você vai andando com as pessoas e você começa a achar normal algumas coisas. Você pode ver que assim, o cara não xinga palavrão, aí fica no meio de um monte de gente que xinga. Daqui a pouco ele xinga e ele vai xingar, vai ter um reforço na hora, né? Aê, fulano! Pronto, nessa brincadeira daqui a pouco já começa a ficar normal. Ou ele tá junto com o pessoal que é concurseiro. Daqui a pouco ele tá fazendo concurso. Então, nesse caso, eu por exemplo, lembro muito da minha falecida mãe, que era uma coach que não cobrava, né, para fazer o coaching. E aí, nesse caso, ela falava, ó, quem se mistura com porcos, farelo come. Então, aí nesse caso, minha primeira coach. E aí, nesse caso, aí, o que acontece? Você vai andando com Deus, você vai caminhando com Ele, e aí você vai percebendo algumas coisas que, assim, ofendem a santidade dele, e aquilo começa a te constranger, aquilo começa a te incomodar, aí você quer agradá-lo um pouco mais, aí quando você consegue orar mais tempo, você fica feliz, você consegue ler mais capítulos da Bíblia, você fica feliz, você não entra naquela troca de farpa, né, com aquele irmão chato, aí você se sente feliz porque você não entrou na briga. Então, ou seja, e nisso você vai andando, que Gálatas 5,16 fala o quê? Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, certo? E no caso, deixei claro que nasci na década de 70, né? Ande no espírito, né? E não satisfaça os maus desejos da nossa natureza caída. Então, em relação a esse caso, você vai, né, substituindo. E nisso que você vai substituindo, você vai tornando o que é ruim difícil de fazer e o que é saudável, o que é bom, né, fácil de fazer. E você vai se adaptando, vai se acostumando com aquilo que enobrece e você vai começando a ficar meio que incomodado com aquilo que te torna mais vil. Então eu entendo que essa liberdade que o próprio apóstolo fala que é para não dar ocasião à carne, ou seja, não é uma liberdade do tipo, eu sou livre em Jesus, não sou obrigado a nada, só Deus pode me julgar, e eu já teria medo se fosse só Deus, entende? Aí nisso, não é essa a questão. A questão é o seguinte, eu, né, que sou o lobo de mim mesmo, o impostor que é em mim, digamos assim, né, eu consegui fazer o seguinte, Roberlan, fica aí no canto, porque esse coração só tem um trono e nesse trono só tem um rei e você vai ficar aí quietinho. O máximo que você pode fazer é lavar o pé dele, porque o trono é dele. E por aí, entende? Eu entendo que a liberdade é nesse aspecto de assim, eu não vou me deixar dominar pelos meus apetites. Eu não vou me deixar dominar pela sedução do mundo. Eu não vou me deixar dominar pelo canto da sereia. Muito obrigada. Agora eu acho que a próxima pergunta é a mais, não sei se eu digo mais esperada, mas talvez a mais, não sei. Mas é a seguinte: por que dizemos então que o evangelho liberta? Eu entendo que essa libertação tem a ver com a corrente invisível que nos prende desde o Éden. Porque, observe bem, quando o rapaz, né, que não bebe, não fuma, não se droga, ele quer impressionar uma garota que gosta desses camarada perdido. E ele entra em tudo isso daí, né? Mais uma vez voltando para a Legião Urbana, né? Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer. E aí, nesse caso, aí, por exemplo, ele pegou o caminho, né? De assim, eu vou fazer isso aqui, não porque eu quero isso aqui. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero impressionar aquela garota. Então, por exemplo, aquele camarada workaholic que, assim, perde a saúde para ganhar o dinheiro e depois vai ter que gastar aquele dinheiro para cuidar da saúde. Ou seja, aquela mãe que está batalhando para ter uma condição de vida melhor, para ter uma vida melhor, né, para dar uma educação melhor para os seus filhos, só que quando vai ver, ela não viveu com seus filhos, certo? E aí, por exemplo, observa bem, você está indo para um determinado lugar, mas você não está percebendo em quem você está se transformando. Então, quando você olha para a situação de Eva, você vê que a serpente, observa bem, eles tinham um jardim, cara.
Desculpa te chamar de cara. Eles tinham um jardim, entende? Não, Aí, tudo bem, pode ficar à vontade. Não me não, importa. então tá bom. Aí o que não saiu. Aí o que acontece? Eles tinham um jardim. Mas eles foram olhar justamente para a única árvore que não podia olhar. E aí, olha o discurso, observa bem, né? Assim, eu estou lembrando aqui agora do Garganta, um porco do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, muito maneiro. Aí o que acontece? Assim, olha o discurso da serpente. Ah, quer dizer que Deus proibiu vocês, né? Não! A tonta, tadinha, não sabia qual era o esquema ali, né? Aí nisso, não, aí ela foi e contou toda a história. Aí, não, mas Deus está fazendo isso porque Deus está com medo. Ele sabe que vocês podem pegar o lugar dele. E aí nisso, ela, é mesmo, né? Deus não é tão legal assim, não. Deus está achando que a gente que nasceu ontem vai controlar o universo, vai mandar e desmandar no planeta. Deus está preocupado. E aí nessa brincadeira, diz o texto, que quando ela viu que o fruto passava a imagem, olha a embalagem, forma e conteúdo, aparência e essência, quando ela viu que a aparência do fruto passava a ideia de que ela se tornaria mais inteligente, que ela teria mais poder, que ela seria mais alguma coisa, sei lá o quê. Lembra o workaholic, a mãe que está querendo uma vida melhor, o garoto, né, que está pegando o caminho do vício para impressionar a menina. Então, ou seja, todo mundo está querendo ser feliz. O problema, né, é que essa tal felicidade, o Paulo fala o quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento está aqui dentro. Mas a maioria de nós tem aquela ideia de que eu vou ser mais feliz quando eu casar. Aí eu estava até falando isso ontem, domingo na minha pregação. Um infeliz que se casa com uma outra infeliz não vão se tornar felizes por causa do casamento, meu Deus do céu. Entende? E aí, nesse caso, por exemplo, aquela projeção do tipo, a minha felicidade está naquele fruto. E aí, quando vem a libertação, por exemplo, você vê lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa verdade não é uma abstração filosófica, essa verdade é uma pessoa. A gente aqui, obviamente, é que nem o culto racional, a gente vê René Descartes num texto pré-científico, mas tudo bem. Aí o que acontece? E não adianta tentar explicar porque dá briga, deixa quieto. Aí nesse caso, você, por exemplo, vai ver que assim, eu vou me relacionar com essa pessoa. E nisso que eu vou me relacionar com essa pessoa, ela me liberta de mim. E aí eu percebo que o maior vilão sou eu. E se eu aprender a me libertar de mim, aí sim eu sou livre. Sou livre, inclusive, para ser preso por amor ao Evangelho. Sou livre, por exemplo, para perder uma vida financeira mais confortável por amor ao Evangelho. Entende? Que nem, por exemplo, hoje, né, com o advento do meu filho, com 4 anos de idade, eu indo para meio século, hoje, sabe que assim, pastor não é CLT, então hoje eu penso, peraí, se eu morrer hoje, meu filho, o que eu deixo? E tudo tal. Mas na minha juventude, aos 24 anos, eu estava dirigindo congregação. Era a paixão da minha vida. Então, o que acontece? Eu peguei, por exemplo, a única juventude que eu tive e coloquei lá na favela do Dique. Então, por exemplo, a respeito desse assunto, você, por exemplo, está olhando, vivendo uma vida que talvez alguém olhe e fale assim, né, poxa, fulano, né, tem essa vida e tudo tal. Não, mas assim, essa vida é uma vida que me traz felicidade, porque a minha vida faz diferença na vida de outras pessoas. Agora, por exemplo, na ilusão do Éden, o que é importante? Eu enriqueço explorando o meu empregado. Eu enriqueço comprando e não pagando, dando calote nos outros. Aí chega uma hora que quando vai ver, né, aparece, né, uma série de notas dentro de uma cueca cheia de bosta, né? E aí imagina o que é filho, neto, parente olhando aquilo ali. Ou seja, na hora de eu fazer a besteira, eu pensei o seguinte, não, eu quero ter uma vida melhor. E o único caminho é esse. Só que esse sacrifica o legado que eu deixo para a próxima geração. E aí talvez alguém diga, não, mas não quer dizer que meu filho vai ter vergonha de mim porque ele vai estudar em boas escolas.
E aí eu entendo que eu deixo um legado pior ainda, porque o meu filho pode começar a achar normal ser canalha. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, quando eu vejo a verdade vos libertará, quando eu vejo se o filho vos libertar, aí eu volto para a caminhada, Débora. E não para uma absorção de conteúdo, como aquelas provas que a gente decorava a matéria, certo? Para passar, e depois que passava não lembrava mais o que tinha estudado. E eu acredito que é isso que acontece com boa parte de nós na igreja. A gente canta, tudo entregarei, mas não entrega. A gente fala, não importa onde for, seguirei meu Senhor. Tá chovendo, eu não atravesso a rua para ir para o culto. Entende? Aí é que nem, por exemplo, é muito comum a gente, quando é seminarista, não, porque a instituição, o negócio é o reino, é o reino, é o reino. E nesse reino, o camarada não move uma palha para ajudar a sua igreja. Entende? Então, assim, aí você percebe que assim, a gente fica no piloto automático, falando bonito, conversando que todo mundo conversa, usando os verbetes daquele gueto, né, onde a gente está na nossa bolha, aquela coisa todinha. Então, aí assim, a gente muitas vezes, a respeito desse assunto, desculpa, que eu estava lendo a pergunta do colega ali, aí eu não consegui ler porque eu estou olhando para você, olhando para lá, mas depois eu vejo. Então tá, aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Você tá, né, nessa questão de liberdade, que é onde as pessoas lá fora, elas confundem as coisas. Por quê? Porque elas ouvem a gente dizendo que Jesus liberta quando tem pedofilia entre nós. Elas ouvem a gente dizer que Jesus liberta quando tem violência doméstica entre nós. Elas ouvem a gente dizer que Jesus liberta quando, por exemplo, tem diácono tramando esquema para derrubar pastor. Elas ouvem a gente dizer que Jesus liberta quando, por exemplo, tem pastor assediando irmã. Né? Então, ou seja, aí talvez você possa dizer, mas espera aí, mas nós não somos humanos? Sim. Eu não teria dificuldade se houvesse todos esses pecados, Débora, na igreja, mas as pessoas tirassem a máscara e pedissem ajuda. É nessa hora que eu acho que alguém pode me julgar, tu tá me entendendo? Assim, a minha crise com o pedófilo não é ele sentir atração sexual por uma criança. A minha crise com o pedófilo é ele não buscar ajuda para tratar-se desse problema. A minha dificuldade com o cara que levanta a mão para a esposa dele não tem a ver com ele ficar com vontade de esganar a mulher dele. Porque, por exemplo, minha mulher nunca me bateu, mas ela já confessou que já quis me matar. Então, e numa pregação, o pregador estava perguntando, ela levantou a mão. Você acredita nisso? Então, nesse caso, nunca me bateu, mas quis me matar. Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade com um cara que, assim, ele tem aquela vontade de agredir a mulher dele. A dificuldade é que eu tenho quando ele não busca ajuda, dizendo que ele sente isso e ele não quer sentir. Então, a minha dificuldade não é o diácono que está mordido com o pastor. A minha dificuldade é ele não tratar aquela síndrome de Absalão. A minha dificuldade não é o pastor que está olhando para o busanfã da irmã. A minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade é ele não tratar essa situação dele. Então, ou seja, se você luta, porque cada um tem uma luta, entende? É aquele caso. É claro que assim, eu tô botando a cara a tapa, mas eu sei que os que não botam também tem, entende? Só não bota. Então aí nesse caso, observa bem, a gente, quando assume a fragilidade, lembra, o poder aperfeiçoa na fraqueza. E aí que se dane se o mundo vai dizer que a gente faz coisa errada. Porque eu não tô numa comunidade de gente certinha. Eu tô numa comunidade de gente que quer viver para Deus. O seu filho de 1 ano de idade não vai lavar louça igual o seu filho de 17. Espero eu que de 17 lave melhor. Então, entende? Porque tem isso também, né? Tem o crente velho que ainda é menino. Então, nessa situação toda, eu vejo, sabe, Débora, que assim, quanto a essa questão da liberdade, eu não acho que o evangelho prende, eu não acho que a Bíblia prende. Eu acho que a gente tem uma compreensão equivocada. A gente não vê a igreja como uma comunidade de gente imperfeita, mas arrependida. A gente vê um lugar onde ninguém tem defeito nenhum. Depois que você eliminou todos os seus defeitos, aí você se batiza. Aí o que a gente faz? Dissimula. Dissimula. Porque se eu contar para você que eu ainda tenho um monte de área para eu resolver, você não me batiza. Então, entende? Então eu tenho que ficar fingindo que sou um bom moço. Hoje não, porque assim, é uma outra realidade. Mas, Débora, na minha época de unijovem,
Perdão, Unijovem era a organização que existia de juventude, né, há 20 anos atrás. Então, na minha Unijovem, para você ter uma ideia, quando uma menina engravidava, o pastor não a casava. Não a casava. Você entende? Aí o que acontece? E quando a menina ia se casar, ela tinha que bater de porta em porta para ver qual era o pastor de outra igreja que não ia esquentar de ficar mal falado por casar a menina. Entende como é que é o negócio? Aí, qual era o recado que a igreja dava para mim? Não seja pego. Porque se você for pego, é que é o problema. É só não ser pego. Se você souber os Paranauê, Paranauê, Paraná, beleza. Só que é o seguinte, tu tá bem com a igreja, mas tá mal com Deus. E o pior, enquanto, por exemplo, o pecado, é uma palavra que hoje não se usa mais, né, que é a fornicação, enquanto, por exemplo, o pecado mesmo deveria ser combatido, o que é combatido é a gravidez. E gravidez não é pecado, gravidez é bênção. Então, percebeu que assim, o que está em questão não é que a Bíblia proíbe, a Bíblia conta histórias, entende? E detalhe, e Deus, ele traz orientações, mas ele sabe que aquelas orientações, elas são alvo. E não quer dizer que hoje a gente vai acertar. A gente vai acertar quando chegar lá, na perfeição. Até chegar lá na perfeição, como dizia uma música de uma antiga banda, né? Do Novo Som. Agora que te coloquei como Senhor da minha vida, corro, tropeço e caio. Corro, tropeço e caio. Mas tu me levantas, Senhor. E aí vai. Foi forte. Pastor Tony Zamba está interagindo bastante aí nos nossos comentários. Eu queria ler, mas eu não entendi o que ele botou. Que palavra, mano, vai compartilhar tudo isso em qual dos seus livros? Ou não fala não, que é só. Eu acabei de dizer que eu estou me sentindo mal da procrastinação. Rapaz, Tony Robbins no seu livro, como é que é? Desperte o Gigante. Alguma coisa assim. Ele chega a dizer que você não tem que dizer eu quero, você tem que dizer eu vou. Mas como eu tenho medo de mentir, entendeu? Eu ainda não estou bom, eu não estou bom nisso não, mas assim, eu pretendo sim transformar boa parte disso que eu estou falando, mas eu ouvi falar que tem um aplicativo que capta o áudio dos vídeos e transforma em texto. Se alguém souber e estiver assistindo, por favor, me manda o link. Aí eu vou escrever um monte de coisa, gente. Vou procurar. Valeu. Pastor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Sim. Primeiro eu quero agradecer, porque você fazia perguntas objetivas e eu falava pra caramba para responder, né? Então... Não, mas é isso mesmo, fique à vontade, de verdade. Obrigado. Então, por exemplo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, independentemente, você que está me assistindo, do pecado que você está cometendo e ninguém sabe, ou da tentação que você está sofrendo e que você não chegou a pecar, mas essa tentação lhe consome, porque às vezes a gente se culpa do que sente, né? E tem gente que não se culpa do que faz, vai entender essa vida. Então, seja alguma coisa que você esteja fazendo e você sabe que não é para fazer, ou algo que você está sentindo e isso lhe consome, eu gostaria de dizer que ninguém deixa de ser filho. Então, de dizer o seguinte, que você... E eu tomo a liberdade de dizer a Débora, né? A gente está numa caminhada. Nós ainda não somos uma obra completa. Nós estamos caminhando, nós estamos crescendo. Nós ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Então eu gostaria, sabe, que em vez de você ficar se culpando do que sente, ou, de repente, se torturando por causa de algo que você sabe que está errado, certo? Porque essa minha fala não tem como ser para alguém que acha que está certo. Então, no caso, você que está desse jeito, bem, que pai e que mãe deixa de amar os seus filhos? Quantas mães passam por revista íntima para ir lá visitar o filho na prisão, né? Quantos pais fazem das tripas coração para ajudar o filho a vencer o vício do crack?
Então, assim, se os pais humanos, eles fazem isso com seus filhos, se eu, por exemplo, aqui na live eu externei a minha preocupação, né, de não partir dessa vida sem deixar alguma coisa para o meu filho, se eu que tenho o coração mau, eu sou assim, imagine o Deus que não poupou o seu próprio filho para salvar você. Então, o recado que eu dou para você que está me assistindo, sabe, não sei em que momento, Deus não desistiu de você. Deus ama você. Claro que, assim, não estou dizendo que ele vai passar a mão na sua cabeça. Só estou dizendo que, filho, você foi lá, está comendo as bolotas dos porcos, mas o pai está lá, no mesmo lugar, aguardando você. Então, que você possa, sabe, nem que todo dia você fale, Senhor, me perdoa. Toda noite, Senhor, me perdoe. Procurar seu pastor, procurar um irmão em quem você confia, peça ajuda, sabe? E assim, quando a gente está em algum tipo de prisão, não é se afastando de Deus que a gente vai ficar bem. É pelo contrário. Com pecado ou sem pecado, a gente tem que estar ali como Jacó, agarrado. Ali, agarrado. Entende? E vai chegar uma hora que, assim, luz e treva não combinam. Vai chegar uma hora que não vai dar para você continuar naquela situação. Então, essa é a minha palavra para você. E para você, né, que de repente, enquanto eu estou falando isso, você está lembrando de alguém, eu gostaria que você pensasse em quem você é. Quem você é quando ninguém está olhando. Eu gostaria que você pensasse, quem é você quando sua esposa, seus filhos, seus pais, suas ovelhas, seu pastor não está olhando. Entende? Quando você pensar em digitar alguma coisa, seja para a questão de alguns crentes que estão aí, né, presos, julgados e tudo, quando você for digitar no Facebook, pensa se alguém estivesse vendo, né, se alguém estivesse vendo o que você fez no verão passado. Parei por aí. Mais uma vez, acho que já te agradeci várias vezes por ter aceitado o convite, mas vou agradecer mais uma mesmo assim. Muito obrigada por ter contribuído aí por esse nosso momento. Sabe que você realmente foi usado por Deus. Glória a Deus. Com essa palavra que você trouxe para nós. A live vai ficar salva aí para quem quiser ver depois, caso alguém tenha perdido algum pedaço, vai estar aí no nosso feed. Pastor, que o Senhor seja sempre contigo, abençoe muito a sua vida, tá bom? Preciso, eu pastorei Belco Roxo. Você pode orar então, por favor, pra gente encerrar? Claro, claro, claro. Obrigada. E se puder, eu queria pedir o pessoal para acompanhar o meu canal, Roberlan Julião, Palavra Simples, tá bom? Eu tô perto dos meus primeiros $100, já estou em 87. Vou divulgar. Entendeu? Vou divulgar. Conta com a gente. Tá legal. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que tu nos deixas viver. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Ajuda, Deus, a cada irmão, a cada irmã, a ficar firme na tua palavra, entendendo que quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Senhor, que toda ação do maligno para distorcer o que eu falei seja repreendida e que ninguém aqui entenda que o Senhor concorda com o pecado, mas que o teu Espírito esteja iluminando o coração sincero diante do Senhor, para que essa pessoa não esteja com uma culpa falsa no seu coração e ela consiga perceber que ela é amada e aceita independentemente dos resultados e que a única pessoa que vai pagar a fatura dos erros cometidos é ela mesma e as pessoas ao redor dela, mas que isso não vai fazer com que ela deixe de ser sua filha. Então eu peço que em nome de Jesus, ó Deus, essa pessoa esteja a cada dia, a cada passo, voltando para os teus braços e recebendo do Senhor, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Eu oro grato pela Juban, pela Débora e por cada pessoa dessa audiência, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente que está online assistindo a gente, amanhã a gente tem novidades no nosso Instagram. Então fique de olho nos nossos stories, que a gente vai postar novidade. Fiquem acompanhando. Um abraço, beijos. Fiquem atentos também ao próximo Estação Juban. Tchau, tchau, pastor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.